Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Gabriel, criador do projeto Academia Homens de Valor, e hoje vamos falar sobre algumas coisas importantes que são os pilares da saúde, da energia e da performance. Vamos começar pelo sono. Olha só, o sono ele está no topo da lista porque é um dos pontos mais importantes. O sono é aquilo que vai te dar energia, é aquilo que vai fazer você se sentir melhor consigo mesmo, vai fazer com que você sinta menos cansaço, você vai ter mais clareza mental, além de outros benefícios como aumentar o seu foco, aumentar a sua atenção, certo? Fazer com que você fique mais concentrado, mais disposto, mais motivado, tenha mais desejo, você sinta uma energia diferente, você sinta que você é mais capaz, porque querendo ou não, isso também vai trabalhar em cima da sua testosterona. Inclusive, o melhor horário para você estar dormindo ali, para você estar repondo essa testosterona é justamente das 10 da noite às 6 da manhã. E é um grande erro você sacrificar o seu sono. Certo? Você já deve ter percebido isso. Nos dias que você não dorme bem, você não fica bem no outro dia. A sua energia não é a mesma, o seu estado emocional não é o mesmo. Eu digo para você que não vale a pena ficar sacrificando o seu sono sem existir um objetivo bem claro, bem planejado. Por exemplo, imagina que você deve 40 mil reais, por exemplo, certo? Aí você fala assim, cara, eu preciso arranjar um segundo emprego, um terceiro emprego, porque eu preciso dar um jeito de resolver essa minha dívida, resolver esse meu problema que eu estou tendo. Aí o que você faz? Começa a sacrificar várias coisas importantes na sua vida que você não deveria estar sacrificando, como por exemplo o seu sono. Ao invés de você dormir 8 horas, você começa a dormir 6 horas, 5 horas. E aí o que acontece? Vai passando alguns dias, você começa a sentir que você está muito estressado, que você está muito cansado, que você está entrando em burnout, você está com cansaço mental muito forte, um cansaço físico também. E aí esses problemas começam a refletir também nos seus relacionamentos, com sua família, com o seu romance, certo? No seu trabalho, porque uma vez que você prejudicou o seu sono, isso vai prejudicar várias outras áreas da sua vida, você querendo ou não, já que vai te deixar mais estressado, com perda de foco, você não vai conseguir estudar e depois vai ficar se questionando, cara, por que eu não consigo fazer isso? Você vai começar a perceber que você está procrastinando com maior frequência, você não está com vontade de fazer as coisas, tudo isso porque você está sacrificando o seu sono em troca de algo que não vai ser tão benéfico para você. O segundo ponto, que é o mais importante, que é justamente a alimentação, ele é extremamente importante e está conectado também com o seu sono, com a qualidade do seu sono, você querendo ou não. Você precisa entender que tem certas coisas que o seu corpo precisa, só que muitas vezes a gente não quer dar isso para o nosso corpo. A gente prefere comer as coisas que a gente deseja, um hambúrguer, pizza, e come com isso com uma grande frequência, certo? Se você tem uma dieta baseada nessas coisas, você vai ter uma saúde ruim. Então, se você tem uma saúde ruim, é muito parecido com o sono. Você perde foco, perde atenção, você tem mais cansaço físico, você não consegue se concentrar direito nas coisas, você procrastinar mais, você não tem aquele desejo, aquela vontade de estar realizando as coisas. Não adianta nada você ficar reclamando que você está fadigado, você não consegue fazer as coisas, está com baixa energia se a sua alimentação está ruim. Certo? Então, imagina, você prejudica o seu sono, prejudica a sua alimentação, e aí? O que você acha que vai acontecer? Vai ficar as coisas boas para você? Não. Então a partir de hoje é muito importante que, se você, por exemplo, não tem condições de pagar uma nutricionista, que você comece a trabalhar em cima da sua alimentação, comendo mais alimentos in natura, ao invés daqueles alimentos industrializados, certo? E tem um canal que ele se chama Olá Ciência, né? Esse canal é muito bacana porque eles entregam muitas informações valiosas sobre alimentação. Isso pode te ajudar demais a começar a compreender que tipo de alimentos você pode estar trazendo mais para a sua vida. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você do que seria um almoço ou até mesmo um jantar que realmente vai satisfazer as suas necessidades, certo? Por exemplo, uma alimentação pode ser algo simples, como por exemplo arroz, feijão, certo? Carne, ovo,
e salada com 2, 3, 4, 5 ingredientes ou mais, sendo um ou dois desses ingredientes, tá? Alguma coisa de verde escura, tipo espinafre ou alguma folha escura já vai te ajudar pra caramba. Essas coisinhas, você pensa, pô, mas como isso vai me ajudar? São nutrientes que são nutrientes e micronutrientes que são muito importantes para o seu corpo, que vai te ajudar a se sentir mais motivado, a ter mais energia, etc. Agora, se falta alguma coisa, eu já indico você começar a marcar alguma coisa com alguma nutricionista para você já começar a entender se precisar, né, ela pode pedir exames, ela vai fazer as medições necessárias, entre outras coisas, para poder passar uma dieta que vai estar adequada à sua realidade. Se você não tem condições, o ideal é que você assista vídeos, que você procure na internet, que você faça as pesquisas que são mais extensivas, né? Não apenas uma ou duas, mas 5, 10, até você conseguir encontrar aquilo que você fala, pô, isso parece interessante, isso pode melhorar a minha alimentação. Certo? O próximo passo é exercícios, se mover e luz solar. Olha só, você não precisa ir em específico ou começar logo de cara indo para uma academia. Isso não é necessário, ok? Você pode começar com algo muito simples, que é justamente tentar acordar um pouquinho mais cedo. Se você acorda mais cedo, você tem que dormir mais cedo. É obrigatório isso. E a partir do momento que você começa a acordar mais cedo, você pode sair e andar 20 minutos, 30 minutos. Só de você fazer isso na luz solar, você já está se movendo, fazendo um pequeno exercício ali e não vai custar muito para você no sentido de que, pô, isso vai ser muito difícil de fazer. Não, pô, só você ir ali, dar uma volta. Quem sabe até você sinta a coragem, comece a correr um pouco. Quem sabe você passe na praça e você faça um dos pontos daqui a pouco, que é a leitura, certo? Que vai também te ajudar pra caramba. Perceba que todos esses 3 até agora não são difíceis. Você vai gastar o tempo dormindo, se alimentando bem e exercitando de exercício ali, ou se mover, fazer algo que vai ser bom para manter uma boa performance, uma boa energia para você, é justamente você andar um pouco, quem sabe correr um pouco, certo? Você vai fazendo isso até você sentir desejo, vontade de querer fazer aquilo mais vezes. Geralmente no primeiro dia é mais difícil, no segundo dia é mais difícil, mas você vai perceber que a partir do terceiro dia você vai perceber melhoras na sua energia, melhoras na sua testosterona, na sua libido, na sua vontade, na sua motivação. Não vai ser aquela coisa extraordinária, mas você já vai começar a ver uma grande diferença acontecer. Outro ponto muito importante também que faz enorme diferença é justamente o crescimento pessoal, tá? Melhorar sua relação consigo mesmo, com a vida e com os outros, tá? Lidar corretamente com suas limitações, com suas crenças limitantes. E é importante que você anote isso, pega um caderno e fala, pô, eu tinha que fazer algo, mas eu disse o seguinte, eu não vou fazer porque eu não quero, eu não vou fazer porque eu não consigo. E você vai anotando e tenta descobrir o porquê. Por que você utiliza essas desculpas para você não conseguir trabalhar em cima dessas questões importantes, são suas limitações, suas dificuldades. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, que praticamente eu não sei o que você faz, seja, eu penso nisso e não faço, certo? E você fica repetindo várias vezes essa coisa, você está fortalecendo esse comportamento prejudicial. E se você fortalece um comportamento prejudicial, você está fortalecendo aquelas crenças limitantes, aquelas limitações que vai dificultar as coisas para você. Ao invés de você falar que é difícil e você não consegue, você tenta lá, vai lá e tenta fazer. E depois você anota as suas dificuldades, o que você achou, o que você pensou, quais são as soluções, o que você pode fazer diferente. Ou seja, tenta ser criativo em relação ao seu problema ou em relação à dificuldade que você tem. E é muito importante também que você tenha relacionamentos saudáveis. Esses relacionamentos saudáveis é diferente, por exemplo, de você ter amigos que gostam de beber e ficam te empurrando para a bebida ou para algum vício, por exemplo. Eu nem considero isso como amigos, tá? Para começo de conversa.
Amigo mesmo é aquele que, pô, ele vai te fortalecer, te ajudar, ele pode até beber, mas ele não vai te levar para um caminho onde você entra em desequilíbrio em relação a esse problema de bebida, de vícios, entre outras coisas. Então, eu sou muito mais de você procurar pessoas na internet, grupos, entendeu? Até mesmo próximos de você, pessoas que queiram realmente, sabe, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, uma vida com mais valor, com mais potencial, uma vida que seja mais benéfica para as pessoas ao seu redor, no seu ambiente. E se as pessoas ao seu redor não fazem isso, aí fica a seu critério, né? Você pode continuar com essas pessoas, pode terminar com elas, mas fica a seu critério. Eu geralmente não indico terminar, porque eu acho que é muito forçado isso muitas vezes. Você pode simplesmente diminuir a frequência que você faz certas coisas com esses indivíduos, principalmente quando você percebe que não traz benefícios para você. Existem várias outras coisas que pode também estar prejudicando o seu crescimento, como por exemplo, você não saber, por exemplo, qual que é a sua vocação, você não saber qual que é a sua personalidade, você não compreender como o seu padrão funciona. E quando a gente fala de crescimento pessoal, nós também nos referimos a uma coisa muito importante, que é justamente o fato de você olhar para trás e entender o porquê você está onde está. O que te levou a estar aí, certo? Pode ser o seu ambiente, pode ter sido a forma como seus pais criaram você, pode ter sido o que aconteceu na escola ou na faculdade, pode ter sido justamente algum relacionamento que você pode ter passado, isso pode ter te prejudicado. Muitas vezes, por exemplo, vamos pegar a procrastinação aqui, tem muita gente que reclama da procrastinação, fala que não aguenta mais procrastinar, que não consegue mais fazer as coisas. Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é ir atrás de onde começou isso. Eu peguei um aluno há um tempo atrás e ele tinha esse problema com a procrastinação, e uma das coisas que a gente fez foi ir regredindo no tempo até descobrir aonde que ele percebeu que foi aquele momento que ele já fazia essas coisas, ele manteve aquele comportamento. Aí no caso a gente regrediu até um ensino médio, aonde que ele chegava em casa e ficava sem fazer nada, o dia inteiro sem fazer nada. E ele foi mantendo esse comportamento com o passar do tempo, e hoje ele tem uma grande dificuldade em lidar com isso. Por quê? Porque são vários anos que ele foi alimentando aquele comportamento prejudicial que se transformou numa procrastinação ali considerada crônica, que é bem prejudicial, ali é grave, e ele tem muita dificuldade para estar lidando com a própria vida. E quando você começa a trabalhar de forma correta no seu crescimento pessoal, você vai perceber uma grande mudança na sua vida. Você vai começar a perceber que você está sabendo mais o que está acontecendo com você, você vai realmente se conhecer melhor, porque não adianta nada você falar assim para mim, pô Gabriel, eu me conheço muito bem. Aí eu pergunto para você, ok, como que você é programado? Qual que é a sua natureza? Você não vai conseguir me responder. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa ilusão de que ele tem controle sobre tudo e que ele já se conhece. Mas o conhecimento que a sociedade entrega é um conhecimento tão, sabe, de um nível tão baixo que nem vale a pena. Eles nem mesmo sabem porque eles agem como agem, porque se comportam como se comportam. Eles não entendem como a nossa programação pode criar um padrão prejudicial, a gente não consegue se afastar. Pode criar esse padrão prejudicial e a gente vai ter dificuldade para lidar com isso. Outro ponto importante também, que isso é bem complicado para muitas pessoas, é justamente organização e responsabilidades, tá? Olha só, ao invés de você se esconder atrás de um vício, atrás de uma síndrome, atrás de um transtorno, atrás de coisas ruins, atrás de dificuldades, certo? Que coisas que aconteceram com você, você traz a responsabilidade para você. Você começa a avaliar assim, ok, eu tenho esse problema, eu tenho essa síndrome, eu tenho esse transtorno, como que eu posso lidar com isso melhor? Certo? Como que eu posso, ao invés de usar isso como desculpa para mim não fazer nada, que tal eu começar a entender melhor isso, para que eu possa entender as minhas limitações? Porque tem muita gente que fala assim, não consigo fazer isso por causa da minha síndrome. Por exemplo, tem gente que fala que a síndrome não deixa ela aprender. Só que a pessoa sabe fazer um monte de coisa na vida dela que a síndrome dela, em teoria, não impediu. Isso significa que o aprendizado dela não está preso à síndrome que ela tem, por exemplo. Tem síndromes que sim,
certo? Mas nesse caso, nesse exemplo específico, não. Então a pessoa ela tem a oportunidade de aprender as coisas desde que ela fica repetindo aquilo várias vezes ou entenda melhor aquilo que pode ajudar ela nesse processo. Se ela sempre diz, olha, eu não vou fazer por causa disso, eu tenho medo, por causa da minha síndrome, por causa daquilo outro, aí que ela não vai fazer mesmo, certo? Então a pessoa está sabotando, está alimentando uma coisa que é prejudicial e ela nem está percebendo. Só que aqui também a gente não está falando de eliminar as coisas do dia para a noite, tá? Porque as coisas não acontecem assim. O correto é você trabalhar de forma lenta e gradual, de forma inteligente, e ao invés de você querer eliminar o problema de uma vez, você tem que tentar controlar aquele problema e ir lidando com as situações de acordo com as suas necessidades. Porque você pensa assim, pô, mas eu sou forte o suficiente para resolver esse problema esse vício que eu tenho. Olha só, vou dizer uma coisa para você. Se tiver no nível fácil de resolver, vai lá, você vai conseguir. Agora, se tiver no nível moderado, grave e gravíssimo, esquece. Entendeu? Porque só no nível moderado você já não consegue ter aquele controle que você gostaria. E é por isso que o processo lento e gradual é muito importante. Você não quer eliminar muitas vezes seu vício, seu problema, sua dificuldade logo de cara, porque isso pode fazer você se afundar ainda mais nela. Então seu objetivo é ir devagar, ir lentamente, você vai cair um pouco, mas depois você volta. Só que se você cai e você fala, pô, mas eu já deveria ter resolvido isso, você está vivendo no mundo de fadas, tá? Raramente alguém tenta alguma coisa e já consegue de primeira. Então o seu trabalho tem que ser o quê? Eu vou tentar, eu vou cair. Eu vou tentar, eu vou cair. Isso é você fazer parte do processo, porque são essas quedas, quanto mais vezes você cai, que vai fortalecer você de tal forma, a um dia você ter mais resistência e mais força para quem sabe ficar um longo período de tempo sem esse vício, sem aquele problema, ou então controlar aquilo de uma forma que não prejudique sua vida. Por exemplo, eu já tive alunos que usavam, por exemplo, algumas coisas que eles não deveriam usar. Alguns fumavam, outros não. E a gente foi trabalhando de uma forma, ao invés de eliminar esse problema logo de cara, a gente trabalhou de uma forma lenta e gradual para ele ir controlando melhor. Hoje, por exemplo, praticamente ele não usa mais. Né? Por quê? Porque ele foi controlando com o passar do tempo, ele teve várias recaídas no processo e ele entendeu que as recaídas fazem parte do fortalecimento e da ajuda que ele precisa para chegar onde que ele deseja, certo? E quando a gente fala, por exemplo, de organizar a nossa vida, nós temos que entender que tem certas coisas que não vão aparecer na nossa vida quando a gente quer. Essas coisas vão aparecer na nossa vida depois de um tempo que a gente trabalhou em certas coisas. Então, por exemplo, se você começar a trabalhar no seu desenvolvimento agora e você ficar bom no seu desenvolvimento daqui a 2, 3 anos, por exemplo, tem certas coisas que somente vão aparecer na sua vida, ou seja, vão trazer resultados para você quando você tiver esse bom desenvolvimento. Quando você não tem esse bom desenvolvimento, essas coisas não vão vir para você. Então o que mais acontece com as pessoas, que é uma grande ilusão que muitas delas têm, que elas não têm clareza sobre isso, é o seguinte: elas querem uma coisa, só que elas não têm o necessário para ter aquela coisa, mas elas continuam a querer aquela coisa. Em outras palavras, a pessoa ela quer algo, mas ela não quer mudar para ter aquela coisa. Isso é um grande erro, porque a maioria das coisas na nossa vida, certo? Somente vão aparecer, vão estar na nossa frente, vão estar com a gente quando a gente tiver condições para tê-las. E não falo somente de bens materiais, eu falo questões emocionais, eu falo questões de social, sedução, entre outras coisas relacionadas ao desenvolvimento. Tá? Então, se você não trabalha em cima dessas coisas, então você está sacrificando algumas coisas. Então, por exemplo, se eu não trabalho em cima do meu desenvolvimento, eu estou sacrificando os resultados positivos que viriam de eu ser uma pessoa melhor, de ter uma melhor versão de mim mesmo, de ter os resultados que somente podem vir com um bom desenvolvimento, entre outras coisas. Isso é extremamente importante. O outro ponto importante que a gente citou também é o que? É o estudo, é o descanso e é o entretenimento. Tem gente que acha que é uma perda de tempo o entretenimento, que é perda de tempo você ficar descansando porque isso sai do seu foco, isso sai do seu objetivo. Olha só, quando a gente fala de ir atrás de um objetivo,
você precisa entender que é um conjunto de coisas. Não é só trabalhar que nem um louco para você atingir o seu objetivo. Não é isso. Você precisa estudar de forma inteligente, trabalhar de forma inteligente, descansar de forma inteligente e ter entretenimento de forma inteligente. Quando a gente fala de estudo, a gente não fala aquilo que você aprendeu na escola, ou aquilo que você aprendeu com seus pais, ou aquilo que você aprendeu na faculdade, porque aquilo a gente nem considera um método de estudo eficiente, para você ter uma ideia, certo? Existem várias ferramentas que são necessárias para você e para cada pessoa algumas ferramentas mudam, e essas ferramentas fazem toda a diferença para você aprender, certo? Para você conseguir dar espaço. Não é tipo estudar muita informação que vai realmente te ajudar, a não ser que você tenha uma memória fotográfica, aí tudo bem. Como você não tem uma memória fotográfica, então você precisa selecionar as informações que você vai estudar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, eu vou entender quais são os conteúdos daquela prova, eu vou entender quais são as perguntas mais frequentes e eu quero descobrir qual livro vai oferecer o conteúdo que eu tenho para responder aquilo, ou qual apostila, por exemplo. Então, ao invés de eu comprar 1000 livros, eu posso comprar uma apostila com todo o conhecimento que eu preciso. Eu posso fazer também, pegar os simulados ou provas e começar a fazer em casa, até eu ficar muito bom em passar em todas, por exemplo. Então existe toda uma estratégia que precisa ser modificada para você conseguir estudar. Quanto melhor for o seu método de estudo, olha só que interessante, maiores são suas chances de você atingir o seu objetivo. E se seu método de estudo não é bom, ferrou. Só que é o seguinte, se você está com dificuldade com foco, com atenção, existem várias coisas que tem que estar resolvendo e todos os vídeos que a gente falou até agora tem essa relevância, tem essa importância, certo? Então, estudo é esse ponto muito importante, certo? O descanso, a gente chama de descanso estratégico. No descanso estratégico existe até a procrastinação, cara, porque a procrastinação, quando usada corretamente, ela faz muito bem para você, porque o seu corpo é uma coisa que precisa. Agora, quando a gente fala de descanso, de entretenimento, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, vamos supor, ninguém está impedindo ninguém de ir na balada, de se divertir e tal. Mas, por exemplo, você fez um esforço físico enorme durante a semana. Você fez um esforço mental durante a semana. Aí no final de semana, você vai beber pra caramba, encher a cara e ficar gastando o restinho de energia que você tem. Aí no outro dia, você vai descansar pra caralho. Aí você vai chegar na segunda-feira, você vai estar morto. Por quê? Porque você não descansou e não teve um entretenimento que foi tão bom assim para ser justificado. Perceba que não tem ninguém impedindo ninguém de ir para esses lugares, apenas diminuir a frequência com que você vai para que você possa substituir o seu descanso por coisas que são mais saudáveis para o seu corpo. Ele está recuperando essa energia, porque ele vai precisar dessa energia para você ir na semana de novo, principalmente se aquilo que você faz é estressante. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma ideia de entretenimento para você ver a diferença entre um entretenimento que vai te ajudar e um entretenimento que não vai. Imagina que você vai assistir alguma série ou filme, certo? Tem muita série e filme que ela não vai te ajudar a descansar corretamente e também pode não te dar a motivação necessária para você durante a semana, para atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, quando eu assisto um filme que nem do Rock ou que nem do Creed, por exemplo, eu me sinto extremamente motivado para fazer as coisas, certo? Eu sinto que eu estou bem, eu sinto que estou assistindo algo que vai me agregar alguma coisa, que vai me trazer valor. E aí entra o quê? A sua capacidade de selecionar aquilo que você vai usar como entretenimento. E eu não estou dizendo para você ficar em casa, não. Porque muitas vezes o seu entretenimento pode ser ir na natureza, por exemplo. Quantas pessoas gostam de ir na natureza? Pode ser ir numa praça, né? Fazer alguma leitura na praça, por exemplo. E tem várias outras coisas que você pode fazer. Você não precisa ficar em casa para ter um bom entretenimento, por exemplo. Você pode ter um bom entretenimento com as pessoas que você ama, por exemplo, saindo com elas, se divertindo com elas. Você pode ir no shopping, por exemplo, que é bem interessante, você não fica se esforçando muito, certo? Tem várias outras coisas que você pode fazer para te ajudar o seu corpo a se recuperar, desde massagem, desde terapias, entre outras coisas que podem estar te ajudando nisso. São pontos que podem fazer grande diferença. Então, estudo, descanso e principalmente um bom entretenimento, isso vai fazer enorme diferença. E o seu trabalho é trabalhar em cima de cada uma dessas coisas. O que eu quero de você, se você quiser, é justamente o que? Cara, simplesmente faça um teste.
faça um teste e veja como vai ficar em uma semana, em 2 semanas, em um mês, quem sabe mais. Veja qual vai ser o seu resultado. Se você gostar, você tenta manter aquilo, certo? Manter do seu jeito. E você vai aos pouquinhos. E eu tenho certeza que aos poucos você vai chegar lá. Perceba que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem a sua realidade, logo o que eu faço para a minha vida é diferente da sua. Porém, essas coisas estão presentes em todos os seres humanos. Por quê? Porque são coisas que todos os seres humanos precisam fazer. Se alimentar, dormir bem, certo? Porque são coisas que a gente precisa, não são coisas que a gente quer fazer, certo? Então as coisas que eu quero é relativa a mim, logo pode funcionar para mim e não para você. E você já tem que ter isso em mente, mas perceba que isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida, principalmente no médio e longo prazo. Agora imagina o seguinte, imagina que um dia você decida ter um filho, certo? E você não tem nada disso, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não tem um bom método de estudo, você não tem várias coisas importantes, nem mesmo um bom desenvolvimento. O seu filho, ele vai aprender através do seu exemplo. E o seu exemplo vai estar passando tudo isso para ele. Um método de estudo ruim, um crescimento pessoal ruim, um desenvolvimento ruim, certo? Ou seja, você vai ter aquela ideia de que você está fazendo um bom trabalho, só que você nem percebeu o quanto você prejudicou o seu filho. E eu considero isso também como se fosse uma ilusão que muitos pais têm, é uma falta de clareza que eles têm, porque muitos deles acreditam que eles estão fazendo um excelente trabalho educando os filhos, quando na verdade eles nem percebem que podem estar prejudicando os filhos. Então, os tópicos hoje foram sono, alimentação, se mover, exercícios, luz solar, crescimento pessoal, relacionamentos, organização, estudo, descanso e também um pouco de leitura. É isso, muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!